Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Na verdade, o privilégio é meu, né? De poder estar aqui nessa noite celebrando ao Senhor pelos 41 anos de existência dessa igreja. Que bênção, né? Olhar para trás e ver tanta coisa que se passou. E a igreja, na verdade, ela vai ficando cada vez mais bela. O tempo vai passando, a igreja não envelhece. Vai ficando mais bela, para a glória de Deus. Está comigo a minha esposa Janaína, minha filha Débora e o meu filho Neto. Como disse o pastor Leonardo, nós somos ali da primeira igreja aqui em Cruz das Armas, mas servimos ao Senhor em funcionários 4, né? E eu tive o privilégio também de ser orientado no meu trabalho pelo pastor Leonardo, né? É um grande mestre aí que nos ajudou muito. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Como foi pensado aqui junto com os irmãos, a igreja amada de Deus. E eu queria nessa noite propor para os irmãos um subtema dentro dessa temática, que é exatamente se a igreja é amada de Deus. Eu queria fazer um alerta nessa noite aos desigrejados, devido à necessidade de congregar. Se o Senhor, que nós vamos ver em instante, comprou essa igreja com alto preço, pagou um preço de qual homem algum teria condições financeiras de comprar. Ele comprou com seu precioso sangue. A Bíblia diz que Ele ama essa igreja. Essa igreja é amada pelo seu Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Senhor que está no meio da igreja e que conhece a igreja. Diante de tudo isso, como posso eu abandonar a igreja do Senhor? Para isso, abra sua Bíblia primeiro em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Com a sua Bíblia aberta agora, Atos capítulo 2, Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do verso 42. Diz o texto sagrado: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Que Deus nos abençoe e de maneira graciosa possa falar ao coração da igreja nesta noite. Queridos, primeiro é importante saber que, de fato, o tema escolhido, além de ser belo, é um tema bíblico. Em Efésios capítulo 5, verso 25, o Senhor faz uma comparação dizendo o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A obra da redenção salvífica, queridos, é uma prova do grande amor de Deus para com cada um de nós. Cristo veio a essa terra, o Deus que se fez carne, o Deus que sofreu, que padeceu, o Deus que foi levado ali à cruz, que desceu à sepultura, que ressuscitou o terceiro dia para dar a maior vitória à igreja do Senhor. E nós nessa noite não poderíamos, diante disso, ficar se perguntando:
Como então eu desprezo essa igreja? Como então eu posso dizer assim, eu não quero mais fazer parte dessa igreja? É interessante perceber que a Escritura, ela traz exatamente algumas analogias para facilitar o entendimento. Em João capítulo 10, o Senhor fala que é o pastor, mas trata a igreja, o povo, como ovelhas. Em João capítulo 15, ele vai dizer que a videira verdadeira e aquele ramo que tiver inserido nele, esse dá muito fruto. Pedro vai falar a respeito das pedras vivas sobre o alicerce celestial, mas talvez não teria outra comparação que eu pudesse falar para vocês nessa noite, senão a que Paulo usou aos Coríntios no capítulo 12, aonde ele faz a comparação do corpo de Cristo com a igreja do Senhor. Assim como o corpo tem muitos membros, e cada membro necessita um do outro, assim também a igreja do Senhor. Eu paro nesse texto e ao final de nossa mensagem, nós voltaremos para ele, para finalizar e dizer para você que certamente foi o Senhor que disse que era para nós andarmos juntos até aquele dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós temos um problema. Lemos primeiro um texto lá aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 25. Uma igreja que passava por lutas, por dificuldades, perseguições, mas o autor, ele vai encorajar aquelas pessoas a dizer, vale a pena continuar firme, servindo ao Senhor, não deixem de congregar. E quando nós, irmãos amados, olhamos para a nossa realidade atual, existe hoje um povo, do qual eles se caracterizam como cristãos professos, mas que de alguma maneira eles não querem mais fazer parte da igreja amada de Deus. Perderam, quem sabe ali, a alegria do primeiro amor, tiraram os olhos de Cristo e olharam para o homem, porque tais pessoas colocam suas responsabilidades exatamente no alheio. O pastor fez isso, a igreja fez assim, é muito cheio de problema, eu não tenho condições de permanecer nessa igreja. É interessante perceber, irmãos, que esses decepcionados com a igreja não querem abandonar a fé. Quem daqui conhece um desengrejado? Levante a mão. É fácil ou difícil conviver com um desengrejado? Pensa um negócio difícil você pregar para quem conhece o Evangelho, para quem viveu aquilo que estamos vivendo nesse momento, e vai lá trazer uma lista de indicações, indagações na verdade, porque saiu da igreja. Não, eu continuo sendo crente, eu continuo servindo ao Senhor, mas em casa. Será que realmente produz? Queridos irmãos, eu quero dizer para você que isso vem crescendo de uma maneira drástica no nosso país. Aqueles professos cristãos que se dizem evangélicos, temos em torno aí de praticamente 50 milhões. Em 2000, no censo, aproximadamente 1 milhão diziam que eram evangélicos, protestantes, mas não frequentavam nenhuma igreja. No censo de 2010, esse número passou para 8 milhões. Hoje já ultrapassou os 10 milhões, mais de 20% de pessoas hoje não frequentam mais as igrejas, por seus motivos. E aí eu quero dizer para você que não existe motivo algum de abandonar a igreja amada do Senhor. Não tem motivo, não tem motivo. Se você quiser procurar um motivo, faça o seguinte, olhe para a sua vida. Olhe para o seu passado, você que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado, você que não tinha nada que chamasse a atenção de Deus, e ainda assim Ele lhe resgatou com muito amor. Não existe motivo para abandonar o Senhor, não existe motivo para deixar de congregar, não existe motivo. Problemas nós teremos certamente. Não existe uma igreja hoje aqui na face da terra que possa dizer a igreja perfeita, essa não tem problema. Amados irmãos, a igreja, ela foi eleita na eternidade, entretanto, ela é composta por pessoas falhas como eu e você.
Certamente, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo e olhando para o nosso irmão, nós vamos ver que ele é falho, isso vai entristecer, mas tire o olho do irmão e olhe para Cristo ressuscitado, o Senhor da igreja. Faça isso. Meus irmãos, foi Jesus Cristo que diz em Mateus capítulo 16, lá pelos versos 16 em diante, ele começa a perguntar: olha, o que dizem as pessoas, quem sou eu? Dizem que tu és um dos profetas, Elias, Jeremias, mas vocês, quem dizem que sou eu? E ali Pedro dá aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no verso 16, o Senhor Jesus Cristo diz: sobre esta pedra, sobre esta declaração tua, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então escute, se as hostes malignas não prevalecem contra a igreja, certamente não é um grupo de pessoas que sai da igreja e que vai tornar algo perigoso essa igreja. Nós lemos um texto nessa noite em Atos, que talvez fale muito a respeito de perseverança, permanecer firme. Mas voltando para o texto de Mateus, logo em seguida em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, se você puder ler ou abrir sua Bíblia aí, você faz isso comigo. O texto sagrado diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Verso 17. E se ele não atender, diz-o a quem? Diz-o a quem, irmãos? A igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Perceba que a última instância é a igreja. Se estivéssemos falando de uma linha aqui jurídica, a igreja seria a corte máxima de uma nação. É onde pode levar os últimos recursos, é na igreja. E é na igreja que se trata tais coisas. Como, porém, eu posso viver distante da igreja, viver longe da igreja, sair da igreja? É na igreja que se resolve. É na igreja a última instância. Se não vejamos o que está escrito lá em Atos capítulo 15, ali se reúnem os apóstolos, presbíteros, a igreja, para tratar de um assunto pertinente naquele momento, a respeito das obras da lei com a graça, a circuncisão, o que comer, o que vestir. E ali Pedro fala, os apóstolos falam, Tiago dá o seu parecer, mas capítulo 15, o verso 22, está escrito o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Com toda a igreja. E aqui eu queria abrir um parênteses, e chamar aí, ou puxar para a gente a sardinha. É nesse texto também que a gente olha aqui o governo congregacional na Bíblia, de modo que toda a igreja é quem decide aquilo que vai fazer. Irmãos, nosso regime é uma bênção, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Mas não apenas as Escrituras dizem isso. Os nossos documentos históricos vão falar exatamente a respeito do papel da igreja. A nossa confissão de fé, na seção 28, parágrafo 2, diz o seguinte, escutem: esta igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, pois Cristo, o Rei eterno, não pode estar sem súditos. Que privilégio nosso nessa noite! Que privilégio nosso! Foi cantado agora há pouco aqui que um dia esse Senhor vai vir buscar a sua igreja amada, e ali estaremos para sempre com o nosso Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Essa igreja, irmãos, ela tem suas marcas próprias. E essas marcas não foi algo meramente humano, mas foi o próprio Senhor que assim instituiu. O reformador João Calvino,
ele descreve as marcas da igreja da seguinte maneira, escute: eis então de que modo a face da igreja se manifesta ante nossos olhos, onde a palavra de Deus é sinceramente pregada e ouvida, e vemos que os sacramentos são administrados segundo a instituição de Cristo, não podemos de modo algum duvidar que ali está a igreja de Deus. A questão que eu penso com vocês é a seguinte: se não houver igreja, como então vamos administrar segundo a instituição de Cristo? Foi Cristo que deu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres. Foi Cristo que funda a igreja, ali em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Como então eu me reuni numa casa? Como então eu abri mão da comunhão? Se a Escritura, se nossa confissão, se a nossa fé diz exatamente o contrário. Por isso, nessa noite, eu queria chamar a sua atenção para que esse problema de Hebreus capítulo 10, o verso 25, não chegue jamais batendo na porta do seu coração. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. É bem verdade, irmãos, que quando você vai perguntar para algumas pessoas: por que você não faz parte mais da igreja? E de alguma maneira, de algum modo, uns resquícios de algum fundamento, não poderia assim tomar a decisão, mas vai dizer o seguinte: não, eu saí porque lá não se prega o evangelho de Cristo, lá não se batiza como a Bíblia diz, a ceia não existe, não há comunhão. Tudo bem, mas será que todas as igrejas são dessa maneira? Certamente que não. Nós fazemos parte, queridos irmãos, de uma igreja genuína, que preza pelo evangelho, que preza em pregar o nome de Cristo a todas as pessoas. Isso não nos dá o direito, diante de tanta coisa, dizer assim: eu simplesmente não quero mais fazer parte dessa igreja. Diante do exposto a título de introdução, nós vamos olhar agora a igreja de Atos, aquela que nós chamamos de igreja primitiva, aquela que nós podemos ver aqui nos relatos, o crescimento dessa igreja, os milagres que aconteciam nessa igreja, a graça que era derramada nessa igreja, a presença do Santo Espírito no meio da igreja. Entretanto, irmãos, essa igreja tinha problemas, essa igreja passava por lutas, e é exatamente aqui que nós encontramos a perseverança de continuar firme, olhando para o dono da igreja. Amém? Amém. A igreja primitiva tinha um crescimento saudável. Veja comigo o que é que diz aí Atos capítulo 1, o verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de quantas pessoas? 120 pessoas. Quando você olha Atos capítulo 2, o verso 41, depois de uma pregação extraordinária, do derramamento do Espírito Santo, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O verso 47, o texto que nós lemos, vai dizer que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O capítulo 4, o verso 4, vai dizer que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número para quase 5.000 pessoas. Quem não queria fazer parte de uma igreja como essa? Qual é o pastor que está pregando o evangelho e não quer ver as pessoas aí, pelo poder do Espírito Santo, serem regeneradas através da pregação? Quem de vocês não quer ver esses bancos aqui todos preenchidos com novos convertidos através da pregação da palavra? Certamente isso é uma alegria para todos nós. Essa igreja viveu esses momentos, as maravilhas operadas pela igreja, sermões poderosos. As pessoas colocavam a mão, demônios saíam, pessoas eram curadas.
Não tinha ouro nem prata, mas tinha autoridade para dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus. Que bênção era essa igreja, que maravilha. Contudo, essa igreja espetacular também tinha seus problemas. Além de ter crescimento, graça, unção, maravilhas, mas tinha também os seus problemas. Teve problema de inveja e motivação errada. Atos capítulo 5, Ananias e Safira colocaram o desejo ardente no seu coração, primeiro de sair bem na frente de todos, mas de mentir ao próprio Espírito. Em Atos capítulo 6, a gente vê, irmãos, que as viúvas não judias estavam sendo esquecidas, e aquilo houve muita murmuração por parte da igreja. Em Atos capítulo 15, a partir do verso 37, Paulo e Barnabé, eles se separam. Eles têm uma discussão e se separam, um sai com Silas, o outro sai com Marcos. Era uma igreja que passava por suas lutas. Por que eu digo isso para vocês? Porque quando nós olhamos as Escrituras e percebemos que essas coisas naturalmente aconteciam na igreja, do crescimento, derramamento do Espírito Santo, dons espirituais, mas tinha suas lutas. Não pense vocês que nenhum de nós estamos isentos de passar por essas coisas. Nenhum de nós. Podemos, irmãos, estar no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que façamos. Mas eu queria deixar uma lição para você nessa noite. Estar no centro da vontade de Deus, fazer parte da igreja amada de Deus, não nos isenta de passar por tribulações. Sim, irmãos. E isso talvez seja um dos motivos de que tantas pessoas saíram da igreja, porque foram promessas não cumpridas. Foi dizer: pare de sofrer quando você chegar a esse lugar. E não foi dessa maneira, não é dessa maneira. Foi o próprio Jesus Cristo que disse, o nosso Salvador: no mundo vocês passarão por aflições, mas acalma o coração, tenha bom ânimo. Meus irmãos, esses homens foram perseguidos, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 12, foram presos. Em Atos capítulo 7 vai mostrar o martírio de Estevão. Capítulo 12, Tiago é morto ao fio da espada. Mas sabe o que é que me chama a atenção diante de tudo isso? E eu queria que vocês abrissem, por favor, comigo, Atos capítulo 12. Olha a luta, olha a batalha travada. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava lá, sofrendo, perseguido, passando por lutas, olhe qual é o papel da igreja. Verso 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. As lutas, elas servem para trazer experiências para as nossas vidas. Não são lutas, não são tribulações que nos vão nos afastar de Deus. Pelo contrário, no meio das lutas, nós encontramos, irmãos, o socorro presente da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual se demonstra no seio da igreja. Por isso, não são as lutas, irmãos, não são as dificuldades, não são perseguições, nada dessas coisas pode nos afastar de Cristo. É possível que nessa noite, e aí eu queria abrir aqui um parêntese. Isso é quase uma heresia que eu vou falar, viu, pastor Leonardo? Quase.
Sabe qual é o perigo hoje também? São os desengrejados que continuam dentro da igreja. São pessoas que ligam um botão automático e fazem tudo o que for pedido dentro da igreja. Contudo, não tem mais comunhão nem com a igreja e nem com o Senhor da igreja. As 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta a ela, em todas elas ele diz: eu conheço as tuas obras. A primeira carta de Efésios, a igreja de Éfeso, na verdade, uma igreja pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João. Aquela igreja, irmãos, na porta ali não entrava heresia, não faltava a pregação do evangelho. Entretanto, Jesus Cristo diz àquela igreja: tenho porém contra ti que perdesse o teu primeiro amor. É como se eu estivesse trabalhando um trabalho profissional. Infelizmente hoje, nos nossos dias, existem muitas pessoas que estão, abre aspas, desengrejados dentro da igreja. Isso é um perigo para nós. É Deus falando através da ministração de sua palavra e nós nem aí com isso. Não estamos nem aí, queridos. E certamente, irmãos, nós não podemos negligenciar tão grande bênção sobre nossas vidas. Faça aquilo que eu lhe disse no início. Foi o Senhor que lhe chamou. A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto lido nessa noite de Efésios, capítulo 2, o verso 1, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. Bendito seja assim o santo nome do Senhor. Assim, irmãos, passo nesse momento a mostrar algumas lições essenciais de como viver a igreja amada do Senhor. De que modo, então, a igreja amada do Senhor pode continuar firme, realizando o seu papel aqui na terra? Uma primeira lição que a gente tira aqui do texto de Atos capítulo 2, é que a igreja amada do Senhor deve continuar realizando o seu papel, sendo uma igreja perseverante. Amém, irmãos? Uma igreja perseverante. Olhe comigo, por favor, versos 42 e o 46, a parte A. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um dos papéis da igreja, o seu papel ainda hoje, é buscar forças em Deus para continuar sendo perseverante na obra do Senhor. Eu falei para vocês agora há pouco dos problemas, das dificuldades, das tribulações que essa igreja passou. Irmãos, o verso anterior, 41, vai dizer que mais de 3.000 pessoas ali se agregaram à igreja. E note comigo agora como é o trabalhar dessas pessoas. Onde é que eles estavam? Estavam perseverando, estavam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos de Jesus Cristo, no partir do pão da ceia do Senhor. Note que isso hoje, irmãos, é necessário para cada um de nós. Essa questão de querer estar mudando de igreja para igreja, igreja para igreja, visitando igreja para igreja, isso não traz raiz para... Fazendo um comentário a respeito do texto, o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: ao serem convertidos, eles foram batizados, integraram-se na igreja e perseveraram, criaram raízes, amadureceram, fizeram outros discípulos, e a igreja tornou-se irresistível. Olha o que ele diz agora. Hoje é difícil manter atualizado o rol de membros da nossa igreja. As pessoas entram pela porta da frente e, ao sinal da primeira crise, buscam saída pelas portas dos fundos.
Eles bebem em várias fontes, buscam alimento em diversos pastos, colocam-se sob o cajado de diversos pastores, tornam-se ovelhas errantes, sem redil, sem referência, sem raízes. É assim, queridos, se não houver perseverança. Quem daqui dentro dessa igreja não já passou por alguma luta, por alguma dificuldade, não já foi chamado pelo pastor da igreja, talvez pelos oficiais? Se isso acontecer é porque Deus nos ama, e Ele corrige a todo filho a quem Ele ama. Mas diante das primeiras lutas, nós queremos fugir e sair. E nós aprendemos diante de uma igreja que tinha pessoas sendo presas, mortas, que valia a pena sim perseverar. A igreja lá, a carta aos Hebreus, do mesmo jeito, pessoas morrendo, pessoas sendo tiradas das suas casas, perdendo ali o seu bem maior, a família, mas ainda assim a palavra foi de perseverança para eles, palavra de perseverança para nós também aqui dessa noite. Vale a pena cavar um pouco mais, vale a pena insistir um pouco mais, vale a pena, irmãos, investir naquilo que Deus chama de sua noiva. Não devemos simplesmente negligenciar, pelo fato de eu fui inserido no corpo, eu tenho que fazer com que esse corpo agora possa ser edificado com a minha vida também. Perseverança. 41 anos se passaram. Não sabemos quando o Senhor vai descer para nos buscar. Se passarem mais 41 anos, muitos estarão aqui daqui a 41 anos, quem sabe. Mas se até lá, ou qualquer data que for, temos que continuar perseverantes, olhando para Cristo, o Senhor da igreja. Meus irmãos, algumas pessoas aqui devem ter 41 anos, ou um pouco menos, e alguns já têm um pouco mais. Não é verdade? Eu tenho 41 anos, então eu tenho a idade dessa igreja. Você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás? Certamente não. Eu era magro, hoje não estou mais. Eu não tinha problema, hoje eu tenho muito. A questão é, você não é mais a mesma pessoa, você mudou em todos os aspectos, certamente, e você cresceu também em todas as áreas, possivelmente. A igreja é exatamente dessa maneira. Há 41 anos atrás, não era desse jeito. Possivelmente poderia ter algumas pessoas que estão aqui nessa noite, não sei, é possível. Mas a igreja vai crescendo de todas as formas. E isso, queridos irmãos, primeiro porque a bênção do Senhor está sobre esse lugar, mas porque existe perseverança por parte da igreja. Quantos altos e baixos vocês não tiveram em 41 anos? Em quantos momentos talvez vocês não quiseram, quem sabe, abandonar, jogar o balde, jogar a toalha e dizer: não dá mais para mim, eu quero outro lugar, eu quero outra coisa. E de repente vem Jesus e restaura a sua mente, seu coração, seu ânimo, e lhe dá força para continuar, quem sabe, mais alguns anos para frente. Meus irmãos, vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. Mas eu queria dizer também, irmão, em segundo lugar, a igreja amada do Senhor deve continuar realizando o seu papel, vivendo em comunhão uns com os outros. Amém? Vivendo em comunhão uns com os outros. Verso 44, leia comigo, por favor. Todos os que creram tinham o que, irmãos? Estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Você pode ler comigo o verso 44 mais uma vez, todos juntos, vamos lá? Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. Comunhão. Agora pense comigo. Comunhão numa igreja de mais de 6.000 pessoas. Todo mundo juntinho. Porque eu estou aqui hoje nessa noite, e aí quando a gente sai, a gente é abraçado, é beijado e tal. E isso foi também quando eu cheguei na minha igreja. Aí o tempo vai passando, depois é só aperto de mão. Depois é longe, pastor, Pai do Senhor. Irmãos, comunhão é algo bom. Nós temos amigos dentro da igreja. Mas você já parou para pensar que existem pessoas que talvez estão do seu lado nessa noite, que talvez você nunca trocou uma palavra com ela? E a igreja é una, irmãos. Essa igreja, como eu falei para vocês, tinha problema. Aqui tinha pessoas ricas e pobres. Aqui tinha pessoas com experiência já, que viveram lá com Jesus Cristo, e outros que estavam se convertendo agora, com as suas fragilidades. E todos eles tinham comunhão uns com os outros. Esse talvez seja um dos maiores pontos de haver desigrejados hoje no Brasil, na nossa nação, devido à comunhão, pessoas não suportarem as outras, dentro da própria igreja. Como pode isso, irmãos? Isso às vezes é por conta de falta de perdão. É alguém que talvez pisou no seu pé sem querer, e você até hoje guarda mágoa, e não consegue perdoar de maneira nenhuma. Talvez nessa noite, por muita graça, Deus fale ao seu coração dessa maneira. A necessidade do perdão, a necessidade da comunhão, a necessidade de estarmos juntos, usufruindo, irmãos, das bênçãos de Deus nesse lugar. Irmãos, tem uma história, apesar de ser um pouco engraçada. Dois amigos, quase irmãos de sangue, da mesma igreja, e era carne e unha. E esses dois saíram para caçar. Em determinado momento lá da caça, aparece uma cobra bem grande. E um diz que aquela cobra era uma jararaca, e o outro disse que era uma cascavel. Pronto, esse foi o problema. Por conta disso, aqueles irmãos brigaram tanto naquele dia, naquele momento, que ficaram intrigados. A igreja toda ficou sabendo que carne e unha agora estavam separados. Depois de muito tempo, um pregador vai pregar na igreja e prega a respeito de comunhão, de perdão. E diante de um apelo feito no púlpito, aqueles dois irmãos se levantam chorando, vai ali na frente e se abraçam um com o outro. E um pede perdão ao outro, e aquela lágrima, aquele choro, aquele negócio gostoso. Na hora de voltar para o banco da igreja, um olha para o outro e diz: eu lhe perdoo, mas que era uma jararaca, era. E aí, irmãos, o outro que não perdoou, começa tudo de novo. Queridos, às vezes nós somos peritos, irmãos. Às vezes nós somos peritos em lembrar do passado do próximo. É como se nós fôssemos o cirurgião, irmãos. No maior cuidado do mundo, nós sabemos exatamente como se deu a queda, como aconteceu, qual foi o motivo do pecado, por que caiu. E quando o irmão entra na igreja, a gente diz: olha, chegou fulano que fez aquilo. Aí alguém pergunta: quando foi isso? Não, já tem uns 10 anos. Nós somos peritos nisso. Isso não faz parte de comunhão. Deus requer de nós nessa noite comunhão uns com os outros. Você olhar para um da mesma maneira que olha para o outro, abraçar sem indiferença, independente de nível social, independente de qualquer coisa. Eu estou lhe falando que aqui tinha mais de 6.000 pessoas reunidas. E eles estavam perseverando, e todos eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão.
Guarde isso no seu coração nessa noite. Perseverança e comunhão. Eu estou trazendo para vocês, diante do texto bíblico, algo que talvez faltou naqueles que saíram por aquela porta e dizem hoje que não querem mais saber da igreja. Possivelmente faltou-lhes perseverança, faltou comunhão. Mas em terceiro lugar, irmãos, a igreja amada do Senhor, ela deve continuar realizando o seu papel. Sabe como, irmãos? Cuidando uns dos outros. Amém? Cuidando uns dos outros. Veja o que diz o verso 45, por favor, leiam comigo. Vamos ler juntos? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Como nós falamos agora há pouco, tinha muita gente em Jerusalém, irmãos. Muita gente. Muita gente se converteu e parte dessas pessoas não voltaram mais para os seus lugares de origem. E agora, vamos colocar essas pessoas aonde? E aqueles que faziam parte da igreja, que eram pobres, que não tinham casas, que não tinham condições, o que fazer? A igreja resolvia o problema. A igreja tinha um coração aberto para abençoar não apenas o andamento, mas as pessoas. Perceba que a instituição dos diáconos do capítulo 6, ela se dá exatamente por conta da falta de alimento para algumas viúvas. Ajudavam uns aos outros. Irmãos, às vezes carregar os fardos das pessoas, as cargas, é difícil, mas é possível. Basta nós querermos. Às vezes nós ficamos pensando naquela perspectiva: ajudar fulano de novo, ajudar de novo, está do mesmo jeito, na mesma situação. Insista um pouco mais. A comunhão vai levar você a fazer isso. A perseverança vai levar você a fazer isso. A sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro, irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, lá pelos versos 16 em diante, ele vai dizer: se depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não te deixes vencer do mal, verso 21, mas vence o mal com bem. Às vezes, irmãos, nós dizemos que não aceitamos, mas parece que o que está no nosso coração é sabor de mel. Quem não me ajudou na prova vai se ver quando eu virar o jogo. Esse não deve ser o nosso sentimento, queridos. Sentimento é levar as cargas uns dos outros, a ajudar uns aos outros. Como é bom, e aí Paulo vai dizer isso, grande mistério é esse: é melhor dar do que receber. Isso é bom, queridos. Eu quero que você pense comigo agora a realidade daquela igreja. Um monte de gente ali, indo para o templo, voltando para o templo, possivelmente em algumas casas por conta da perseguição, e muita gente precisando de recurso, de comida, e no meio da igreja tinha pessoas com condições para fazer isso. E aí eu trago uma aplicação aos nossos dias. É diferente hoje, por exemplo, aqui na segunda igreja? Certamente que não. Mas a falta de comunhão às vezes não deixa você ver que do lado tem uma pessoa gritando do seu lado. Está gritando, pedindo ajuda, mas você não vê porque não existe a comunhão. Sim. Ajudar uns aos outros é papel nosso. Meus amados irmãos, se nós não encontrarmos isso na igreja, vamos encontrar onde? Mas eu quero dizer para você que ainda que isso não seja uma realidade, nós não temos ainda assim o direito de abandonar a igreja. Talvez muitas pessoas, não sei se aqui, se tem muitas ou poucas, talvez muitas pessoas
Fique dizendo assim: não, eu não vou mais porque fulano, ciclano tinha como me ajudar, não me ajudou, o pastor tinha como me abençoar, não abençoou, a igreja poderia me sustentar e não me sustentou. Ainda que isso tenha acontecido, não temos motivo para sair da igreja. Não. Seja perseverante, busque comunhão e aprenda a cuidar uns dos outros para a glória do Senhor. Mas eu quero caminhar, queridos. Quero caminhar. A quarta lição que nós podemos tirar do texto é que a igreja amada do Senhor deve continuar realizando o seu papel, escute, na total dependência de Deus. Amém? Na total dependência de Deus. Veja comigo o verso 47. Vamos ler? Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, perceba que a igreja primitiva, vou usar essa expressão, a igreja de Jerusalém, não tinha necessariamente uma estratégia evangelística. Não tinha um programa de domingo para fazer evangelização. O que eles faziam era o puro e simples, pregar o evangelho. E o Santo Espírito ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Note uma coisa, que acima de qualquer sabedoria humana, existe, irmãos, a soberania de Deus no seio da igreja. E nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. É Deus quem faz tanto o efetuar como o agir, o realizar. É Ele quem faz tudo em todos. Note que nesse instante agora, como lidar com essa quantidade tantas de pessoas. E gente, mais gente indo chegando. Irmãos, pense comigo. Pense comigo. Qual seria a reação dessa igreja se a partir aí do mês de março, cada mês fosse se convertendo 30 pessoas nessa igreja? De março até dezembro, pense quantas pessoas inseridas aqui dentro. Digamos com o número que vocês têm hoje, mais umas 300 pessoas aqui nessa igreja. E agora? Como é que eu vou fazer com esse povo todo? Esse povo está chegando, como é que eu faço? Como é que eu tenho relação? Como é que vai haver o relacionamento? Como é que vai haver a comunhão? Como que eu posso ajudá-los? Mas acima de qualquer coisa, se isso acontecer ou não, essa igreja deve continuar andando na dependência de Deus. Não era a boca de Pedro que simplesmente abria a boca e as pessoas se convertiam por se converter. Era porque estava debaixo da dependência de Deus. Devemos também nós estarmos debaixo da dependência de Deus. Pensando nisso, se eu estou debaixo da dependência de Deus, eu vou compreender perfeitamente que o que acontece de problemas, Deus continua no controle de todas as coisas. Com isso, está aí mais um motivo que eu não tenho de sair da igreja. Pode aumentar o número, as lutas podem chegar na sua casa, pode bater na sua porta e se alojar no seio da sua família, pode chegar uma doença inesperada, pode, a porta de emprego pode fechar, pode, mas Deus continua no controle. Então seja dependente de Deus, independente de qualquer coisa. Bendito seja o nome do Senhor. A maior estratégia de crescimento da igreja é quando ela entende que o Senhor é o verdadeiro responsável por tudo na igreja. Foi Paulo que disse: um pode plantar, o outro pode regar, mas o crescimento não vem de homem, o crescimento vem de Deus. É Deus quem vai acrescentando. E aí eu estou tratando de um tema que pessoas saem, pessoas querem remar contra a maré. Deus abençoa de um lado e pessoas querem sair do outro. Não, a proposta é contrária. A proposta é acrescentar, 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 acrescentar para a glória de Deus. Essa é a proposta.
Por isso, no nome de Cristo, nessa noite, seja perseverante. Tenha comunhão com o seu próximo. Aprenda a ajudar uns aos outros. Mas, acima de tudo, tenha o seu coração totalmente dependente no Senhor. O controle dessa igreja não está na mão do pastor e nem dos oficiais. O controle dessa igreja continua na mão daquele que sustenta até hoje essa igreja. O Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Meus irmãos, como falamos no início, não são as lutas, as perseguições ou qualquer outra coisa que pode nos tirar essa comunhão com Cristo. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Romanos capítulo 8, para lermos juntos o texto. Romanos capítulo 8, a partir do verso 38, por favor, leia comigo. Leia com a esperança no coração, a convicção que de fato isso é a realidade em nossas vidas. Vamos ler juntos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Permanecei firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O trabalho nosso na obra do Senhor jamais será em vão. Aquilo que talvez você está plantando hoje e você não consegue ver os frutos, certamente um dia, ou quem sabe na eternidade, você virá. Mas não desanime, não desanime. Não olhe para trás, olhe para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Olhe para Ele, olhe para Cristo. Eu quero concluir, irmãos. Essa igreja passou, a igreja de Jerusalém de Atos. Vieram os primeiros pais da igreja, perseguição, luta, martírio, mas a igreja permanecia de pé. Um dos pais da igreja, Tertuliano, ele disse que o sangue dos cristãos era exatamente a semente da igreja. Enquanto matava pessoas, mais pessoas nasciam para Cristo. Essa igreja passou-se praticamente 15 séculos. E ali vem um dos piores momentos da igreja. Mas Deus levantou ali os seus remanescentes. 31 de outubro de 517. Lutero começa ali a reforma protestante. Hoje nós estamos aqui nessa igreja, uma igreja reformada, que prega o genuíno evangelho, que vive da graça do Espírito Santo de Deus. Como nós então podemos simplesmente dizer: eu não quero mais fazer parte desse corpo? Como? Se você não gosta do seu pé porque é grande ou pequeno, você não tem como cortar ele e deixar de lado. Não tem, ele é essencial para a sua vida. Se você não gosta dos seus olhos porque não é azul, não é verde, você não tem como arrancá-los, ele faz parte do seu viver. Talvez a sua mão não seja como você queria. Você vai manter-se porque é seu corpo. Da mesma maneira a igreja, e cada um de nós somos membros dessa igreja, somos partes constituintes dessa igreja, somos corpo, somos membros. Então eu e você, nós precisamos um dos outros, e assim a igreja vai permanecer firme, inabalável, crescendo para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos entender um dia aquilo que Cristo disse em João capítulo 10, 16. Um dia haverá um só rebanho e um só pastor. Deus vai consolar de nós toda lágrima,
No lugar que nós vamos viver eternamente, não há pranto, não há choro, não há lágrima. Todas essas coisas já têm sido passadas. E nós vamos viver para sempre com o nosso Senhor, queridos. Por isso, no nome de Jesus, eu trago uma palavra, ainda que seja contrária a você nessa noite. Você está aqui dentro da igreja. E eu falo para desengrejados, para quem está perdendo a fé. Mas ainda assim, no nome de Jesus, peça a graça de Deus para continuar firme, olhando e andando, caminhando para Cristo. Não deixe que nada dessas vidas, irmãos, venha tirar o seu foco principal, a prioridade da igreja continua sendo o Senhor da igreja. Eu concluo. Abra lá no texto que eu falei para vocês de 1 Coríntios, capítulo 12, nós lemos no início, citamos, e ficamos de ler no final. Capítulo 12, verso 12, a Escritura diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Certamente você conhece todo o texto. Eu vou adiantar a leitura devido à hora e quero que vocês passem lá para o verso 25, que diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Que maravilha poder ouvir isso. Que bênção saber que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Saber que nós chegamos nesse corpo não pelos nossos méritos, pois não tínhamos nada, mas o Senhor ainda assim, pela sua infinita graça, nos alcançou. E hoje, se você está aqui, você pode ter a certeza, aquilo que Paulo disse aos Romanos capítulo 8, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Portanto, irmãos, eu quero deixar 3 aplicações práticas para a nossa vida, diante daquilo que foi ministrado nessa noite. A primeira: permaneça firme. Não abra mão de congregar. Amém? Permaneça firme. Amanhã você pode se entristecer com alguém, mas permaneça firme. Não abra mão de congregar. Segundo, procure ter comunhão não com alguns, mas com todos. Você faz parte de uma igreja. Cada parte dessa igreja são os membros, cada um dos aqui que estão, aquilo que lemos agora há pouco. E esses membros constituem um corpo, que é o corpo de Cristo. Procure ter comunhão com todos. Você já abraçou alguém nessa noite? Talvez tenha alguém bem pertinho do seu lado aí, bem perto de você. Quem sabe você está precisando de um abraço amigo, de um abraço caloroso, de uma palavra, talvez uma palavra de ânimo. Procure ter comunhão com todos e não com alguns. E por último, não esqueça que você não pode desprezar a igreja amada do Senhor. Por isso, peça graça a Deus, de no meio das lutas, tribulações, perseguições, como viveram essas igrejas, continuar firme, olhando para Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de continuar olhando somente para Ele.